Imagina você perder 9 filhos enquanto você está trabalhando no hospital salvando vidas. Isso aconteceu hoje em Gaza, onde um casal de médicos perdeu dos 10, 9 filhos depois que a casa foi bombardeada em Gaza. E aí não há justificativa para um negócio desse. E isso acontece no mesmo momento que o Grupo de Madrid está se reunindo. E o que é o Grupo de Madrid? É uma pré-conversa antes de uma grande conferência que foi chamada pela França e pela Arábia Saudita, que vai rolar no dia 17 de junho para discutir a efetivação do Estado palestino. E a gente sabe que Netanyahu é contra o Estado palestino. Então, enquanto os líderes mundiais estão discutindo sobre o fim da guerra e a possibilidade de um Estado para um povo que está sendo aniquilado, Netanyahu avança na aniquilação do povo palestino para simplesmente não ter povo para ocupar o Estado. Cada vez fica mais claro que o plano do Netanyahu, como representante do Estado de Israel, é aniquilar o máximo possível de pessoas de Gaza e da Palestina em geral, principalmente mulheres e crianças, para impedir a continuação daquele grupo étnico. Isso é configurado como genocídio, mas para além das regras internacionais, é tão imoral, amoral e antiético perceber que, já que ele não vai conseguir ganhar a guerra, já que ele não vai conseguir impedir a criação de um Estado palestino, ele simplesmente está aniquilando a população inteira para não sobrar ninguém para ocupar o Estado palestino. O nome disso, dessa técnica utilizada por Netanyahu, é solução final. E não é a primeira vez que ela é utilizada. A aniquilação total de um povo é uma prática muito utilizada desde muito tempo. E que no século XX a gente teve exemplos terríveis desse tipo de genocídio. Mas assistir isso no século XXI e ver as pessoas tentando normalizar é muito assustador. Durante a conversa em Madrid, por exemplo, o primeiro-ministro da Espanha deixou bem claro que já está na hora de sancionar Israel. Lembrando que o Reino Unido já está fazendo isso, a União Europeia também já está revendo vários contratos e vários outros países estão indo por esse caminho. No caso do Brasil, que foi convidado, inclusive, para presidir esse processo de criação do Estado palestino, a fala do Mauro Vieira, que é o nosso ministro das Relações Exteriores, foi bem forte. O Mauro Vieira deixou bem clara a responsabilidade da comunidade internacional no massacre de civis em Gaza. Por que isso na prática, né? A comunidade internacional deixou chegar nesse ponto. E chegou num ponto que ninguém consegue reverter, porque a verdade é que você só vai reverter o massacre em Gaza com uma intervenção externa forte, não só sobre Gaza, mas sobre Israel também. Uma intervenção externa sobre Netanyahu, porque ele não vai aceitar nenhuma solução dos dois estados, ele não vai aceitar parar com a carnificina, porque é a carnificina que o mantém no poder, é a carnificina que o mantém como primeiro-ministro. E a grande verdade que o mundo está querendo fechar os olhos e ainda não entendeu, mas não quer se mexer, só vai parar o que acontece em Gaza, o genocídio em Gaza, se o Estado de Israel sofrer uma intervenção externa. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. As mesmas pessoas que ficam completamente chocadas com a guerra da Rússia e da Ucrânia, com a violência, com a morte dos civis, se calam sobre a questão do Estado de Israel em Gaza. Só que a situação chegou num ponto que não tem mais como se calar. E todo mundo sabe quando você tem um líder que não vai abandonar o cargo de jeito nenhum, porque ele precisa daquele cargo para se manter liberto, só uma interferência externa ou uma grande convulsão social interna muda o quadro. O problema é que as pesquisas mostram que convulsões internas não vão rolar, porque boa parte dos israelenses que passaram por um belo processo de lavagem cerebral direto, porque o que se fala dentro de Israel é algo completamente irreal sobre o povo palestino, aprova o que Netanyahu faz em Gaza. Venderam tanto a ideia de que eles precisam se proteger, que eles normalizaram a barbárie e o genocídio, e eles acreditam ainda que o genocídio está sendo exagerada a palavra, que na verdade é tudo uma grande estratégia de marketing dos palestinos e que não existe. Eu já vi isso antes e não dá certo quando o povo pensa assim. Agora a gente precisa ver se essa conferência do dia 17, que provavelmente vai dar como consequência a criação dos dois estados, ou seja, a criação do Estado palestino, qual vai ser a reação do Estado de Israel para isso. E eu já vou dar um spoiler. Netanyahu vai surtar. E Netanyahu vai aumentar a violência sobre Gaza e sobre os territórios ocupados da Cisjordânia para fazer com que o máximo possível de palestinos morram e depois pulverize esses palestinos pelo mundo para que não tenha povo para ocupar o território.